O Ciência Sem Limites está no ar. É um programa dedicado a mostrar e demonstrar pesquisas e pesquisadores no âmbito da universidade. Neste programa, nós temos a grata satisfação de receber o pesquisador e professor Franco Decker. Ele pertence à Università di Roma, Departamento de Química, Sapienza, Roma, na Itália. Portanto, recebemos uma visita internacional por meio do programa Jovem Pesquisador, o pesquisador visitante da FAPESP. Ele é convidado por um pesquisador do campus de Bauru, da Unesp, o professor Carlos Graeff, que fez o convite e, graças à FAPESP, ele está aqui no campus de Bauru por um certo período, cerca de 90 dias, auxiliando os pesquisadores aqui do campus de Bauru. Parliamo italiano ou português? Podemos falar português. Podemos falar em português e vocês podem notar que o professor Franco fala muito bem o português, porque ele já morou no Brasil um bom tempo. Prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. O prazer é meu. E nós queremos saber, primeiro, por que o senhor fala tão bem o português e contar a sua trajetória acadêmica. Com muito prazer. A minha trajetória acadêmica tem muito que ver com o Brasil, porque depois de me formar em física na cidade de Turim, na Universidade de Turim, no norte da Itália, eu tive a chance de poder vir para o Brasil com um contrato na Universidade de Campinas, Unicamp, e fazer o doutorado lá, junto com o grupo de energia que foi fundado naquela época pelo professor João Alberto Meyer. E isso foi uma grande oportunidade naquela idade. Eu estava com 24 anos quando assinei meu primeiro contrato com a Unicamp. Fui muito feliz de vir para o Brasil e continuar os meus estudos e iniciar a minha carreira acadêmica justamente no Brasil. O que foi muito bom para toda a minha carreira, porque imprimiu uma aceleração, digamos assim, no meu desenvolvimento, porque o Brasil, sendo um país muito jovem, eu consegui, num tempo bastante rápido, virar chefe de grupo, ter o meu grupo de pesquisa autônomo e poder avançar bastante rapidamente com minhas pesquisas. Isso aí foi em que ano? O senhor se lembra, mais ou menos? Eu cheguei no final de 74, eu terminei o meu doutorado em 79, eu fui fazer meu pós-doutorado primeiro nos Estados Unidos e depois em Berlim Oeste, como se chamava, na Alemanha, entre 80 e 82, e depois continuei como professor da Unicamp até 91. Após 91, já com pós-doc em vários países, o senhor retornou à Itália. Por quê, professor? São aquelas coisas que acontecem na vida, principalmente de quem trabalha na pesquisa, ou seja, a nossa comunidade é uma comunidade, digamos, sobrenacional, flutua um pouco acima das nacionalidades e a gente, às vezes, muda de país, até muda de continente, digamos assim, mas a pesquisa é universal, principalmente a pesquisa no âmbito científico, pode ser levada a fim na Europa, na América do Norte, na China, no Japão, no Brasil. Eu tive justamente a possibilidade de ganhar uma posição de professor titular na Universidade de Roma, que é um lugar muito bom. Agora, antes de iniciarmos o nosso programa, o professor comentava, na sua época, o senhor foi um dos que mais produzia, né? Produzia artigos, pesquisas, papers, é isso mesmo, professor? Diferentemente de hoje, digamos, naquela época ainda a pesquisa não era medida, digamos, com sistemas de avaliação tão pontuais. Não tinha tanto investimento como hoje, né? Já teve bastante investimento, principalmente no Brasil, nas áreas científicas e na física, né? Depois, aos poucos, também se investiu bastante na química, na parte das biociências, veio também depois, e o Brasil tem possibilidades e já desenvolvimento muito importante. Então, à medida que vem se investindo, aquele setor, ele brota e produz mais conhecimento, mais pesquisa, mais artigos
e mais resultados que podem ser usados para a humanidade, né? Muito bem. O professor Franco Decker é uma simpatia, fala muito bem o português e você deve estar curioso para saber o assunto. O que ele pesquisa? Ele falou que é formado em física, mas ao mesmo tempo ele pertence ao departamento de química, lá em Roma, na Itália. Qual é a sua vertente? Qual é o tema principal? O que o senhor pesquisa ou pesquisa a vida toda, ou a sua trajetória no campo da pesquisa, professor? É interessante justamente porque a minha trajetória sempre foi no campo da energia. Então, eu comecei com energia desde a minha tese de mestrado lá em Turim, na Itália, e ainda estou trabalhando com energia hoje, quando estou na parte final da minha carreira. E a energia tem muito a ver com a vida do homem hoje em dia, né, que usa muito recursos energéticos. E o que a gente precisa impulsionar é as energias renováveis, né, as fontes de energia que não poluem o ambiente. Então, desde aquela época, eu trabalhei com energia solar e passei um tempo também trabalhando com armazenamento eletroquímico de energia, né, baterias recarregáveis ou outros sistemas de armazenamento de energia, e voltei a trabalhar com energia solar justamente no campo de células fotoeletroquímicas, que é inclusive um curso que dei aqui na Unesp, para a pós-graduação da Unesp, e células que seriam híbridas de filme fino, ou seja, células que são de uma camada tão fina que consegue ser transparente e, ao mesmo tempo, aproveitar a energia do sol. Claro, evidente que o pessoal de Bauru, aqui da pós-graduação, do pós-mate, está aproveitando o conhecimento e todo o gabarito do professor Franco num laboratório do professor Carlos Graeff. Sim. Né? O senhor permite que a gente possa conhecer o trabalho dos seus colaboradores aqui no campus de Bauru e, em prática, ver o que são essas células de filmes finos. É possível? Com o maior prazer, os meus colaboradores, que são os doutorandos do grupo, a Silvia e o Gustavo, vão ter todo o prazer de receber a sua equipe. Muito bem. Nós vamos, então, lá para o campus de Bauru, conhecer o trabalho que, nesse pequeno período de 3 meses que o professor Franco esteve aqui em Bauru, com esses colaboradores, pôde incrementar e auxiliar as pesquisas já realizadas aqui na Unesp de Bauru. Se você quiser contactar o pesquisador, o professor Franco Decker, basta enviar um e-mail do jeito que aparece aí na sua tela. É franco.decker@uniroma1.it, do jeitinho que aparece aí. Voltamos em breve lá do campus de Bauru. É um instante só. Conforme a autorização do professor e pesquisador Franco Decker, nós estamos aqui no Laboratório de Novos Materiais e Dispositivos. E no próximo bloco, nós vamos conversar com a pesquisadora Silvia Fernandes. É um instante só. Conforme anunciado, o Ciência Sem Limites está no campus de Bauru, da Unesp, mais precisamente aqui na Faculdade de Ciências, no Laboratório de Novos Materiais e Dispositivos, que tem sob a responsabilidade o professor Carlos Graeff. Ao nosso lado, a estudante, pesquisadora do pós-mate e também doutoranda do Instituto de Química de Araraquara, orientada da professora Zaguete, com orientação do professor Carlos Graeff, e que, durante 90 dias, esteve auxiliando e absorvendo os ensinamentos do professor Franco Decker. Silvia, que tipo de pesquisa, que tipo de experiências você realizou em conjunto com o professor Franco? O professor Franco, ele é especialista em eletroquímica, então ele esteve aqui esses 90 dias com a gente e ele pôde nos ajudar muito na montagem, no estudo dessas células solares. Porque o nosso laboratório hoje, a gente trabalha na montagem e no estudo, desenvolvimento desses dispositivos solares. Então ele pode nos auxiliar muito, desde a montagem dos filmes, de TiO2, dióxido de zinco, até a coloração. A gente tem essa parceria com a Universidade de Roma, ele trouxe para a gente diversos materiais,
corantes, e nos auxiliou bastante no entendimento desses dispositivos. Você, que é uma pesquisadora, ainda está estudando, vai defender a sua tese, você esteve recentemente na Suíça e nos Estados Unidos. Você pode dizer para a gente se as pesquisas lá na Europa ou na América, nos Estados Unidos, comparadas com a do Brasil e os laboratórios, o Brasil está muito defasado ou atrasado ou está no mesmo nível? Em termos de pesquisa, a Europa, que é forte, né, em pesquisas em células solares, ela é bem forte. Em termos de pesquisa, eles estão bem mais avançados do que a gente, eles têm dispositivos bem mais eficientes do que a gente. Mas em termos de laboratório, em termos de financiamento, a gente não perde. Os nossos laboratórios são tão bons quanto os laboratórios deles, a gente tem capacidade para fazer dispositivos tão eficientes quanto os deles, a gente tem financiamento, a gente tem investimento, até diria mais do que eles. Eu estive recentemente na Universidade de Turim, e uma professora inclusive que tem parceria também com a gente, a professora Cláudia, ela me contou que eles não têm financiamento nenhum, o financiamento deles é tudo privado, né, público não tem financiamento, diferente da gente, então a gente tem condição de chegar a fazer um trabalho tão bom quanto o deles. Você falou que eles estão muito mais, a Europa está muito mais avançada em termos de produção de dispositivos. Você pode dar algum exemplo? Sim, hoje o nosso dispositivo, um dispositivo montado aqui no laboratório, por exemplo, a gente conseguiu 5% de eficiência, tá, nessas células sensibilizadas. A gente levou um dispositivo montado aqui para caracterizar lá em Roma, na Universidade de Roma, a gente conseguiu 6,5% de eficiência, então esse hoje é o nosso recorde. Sendo que lá fora eles têm dispositivos de 12% até aproximadamente 13% de eficiência. Silvia, você pode mostrar e demonstrar para a gente o que são esses materiais e como são feitos essas camadas de filmes finos? Sim, esses daqui são os corantes que a gente utiliza para células solares. Eles são responsáveis por absorver a luz solar, que depois vai ser transformada em energia elétrica. Esses corantes, existem corantes comerciais que a gente utiliza para os testes, e alguns corantes também são, por exemplo, esse daqui, é um corante que veio de lá da Itália, da Universidade de Turim, que a gente tem parceria com a professora de lá, e esse também. Então são corantes, como a gente pode ver, de cores diferentes, porque cada um absorve numa região do espectro. E a gente usa para testar a eficiência dos dispositivos montados com esses corantes. Então o que a gente faz? Primeiro a gente faz uma pasta e um filme do óxido semicondutor, no caso TiO2, então o filme é transparente. E o segundo passo é fazer a coloração desse filme usando esses corantes. Então o filme é mergulhado no corante, a gente estuda o melhor tempo, né, que esse filme fica em solução, para definir o dispositivo de melhor eficiência. E depois desse processo vocês testam a quantidade de voltagem ou a quantidade de sol? Depois de imerso no corante, no tempo ideal, a gente tira, faz a selagem da célula, que a gente tem todo o equipamento para fazer a montagem da célula, sela, aí ela fica com esse aspecto, sela, introduz o eletrólito na célula e ela está pronta para fazer as medidas. Então, em certo tempo, nós vamos ter muitas vidraças, né, nas residências e vidros de carro com esses filmes gerando energia, né? Isso, essa é uma tecnologia bastante promissora, tá? Apesar das células não terem uma eficiência muito alta, um pouco menos do que as células que são usadas comercialmente hoje de silício, mas ela é uma tecnologia muito promissora, porque esse daqui é um sistema montado lá na Chose, tá? São blocos de célula solar, pode ser ligado em série, pode ser ligado em paralelo, que a gente pode ver, ó, a transparência desses dispositivos, que a gente poderia, no caso, estar usando para fazer janelas de edifícios, né? Vidros, né, e tudo mais, porque eles são transparentes e dá uma eficiência boa que pode ser convertida em energia. Nós continuamos aqui no Laboratório de Novos Materiais e Dispositivos. Ao nosso lado, a licencianda em Química, Bruna Piccoli. Ela é aluna aqui do curso de Química da Faculdade de Ciências, né? Que tipo de pesquisas você desenvolve neste laboratório, Bruna? Bom, aqui a gente realiza a produção e a caracterização de filmes finos a partir de óxidos semicondutores. Aqui eu estou produzindo um reagente que futuramente eu vou produzir uma solução Sol-Gel,
e eu vou depositar no substrato para a montagem dos dispositivos. Você me disse que é aluna de iniciação científica. Isso. Qual a importância para um estudante de graduação pertencer a um programa de iniciação científica? Bom, a iniciação científica é muito importante para a graduação, pois a gente põe em prática os conhecimentos adquiridos, teóricos e práticos, para contribuir para pesquisas científicas e inovação. Contribui tanto para o aluno e também para a ciência. Você vai seguir carreira acadêmica? Vou sim, pretendo fazer o mestrado, o doutorado e atuar como docente na universidade. Ao nosso lado está o doutorando Gustavo Albano. Ele é bolsista da FAPESP e pertence ao pós-mat aqui da Faculdade de Ciências. Que tipo de pesquisa, Gustavo, você desenvolve neste laboratório? Bom, a minha pesquisa é construir dispositivos de filmes finos com materiais nanoestruturados. Ou seja, o que são materiais nanoestruturados? São nanotubos, nanofios e até mesmo nanofitas de óxido de índio, de carbono, de vários materiais. Você pode dar um exemplo prático? Onde pode ser aplicado esse estudo? Então, esses dispositivos que eu estou desenvolvendo pode ser aplicado em circuitos eletrônicos para servir como amplificadores de sinais. Você quer chegar aonde com a tua pesquisa? Bom, eu quero mostrar que é possível construir dispositivos cada vez menores com esses materiais nanoestruturados e com uma alta eficiência. Eu acho que esse resultado vai ser importante para o programa, que está em fase de desenvolvimento, e também acho que vai gerar novos artigos científicos para a disseminação do conhecimento. Você que está no pós-mat, a vinda de pesquisadores e cientistas de outros países, esse convênio, que tipo de benefício você, na sua opinião, classifica a vinda desses pesquisadores para Bauru? Bom, eu acho muito importante isso, porque o que eu venho vivendo é que cada vez mais vem vindo pesquisadores cada vez mais experientes, e com isso a gente pode aprender mais as técnicas que estão sendo utilizadas em outros países e possivelmente chegar no mesmo nível de pesquisa da Europa e dos Estados Unidos. Nós estivemos aqui no Laboratório de Novos Materiais e Dispositivos, onde conversamos com os pesquisadores e onde o professor Franco Decker desenvolveu pesquisas e aplicou novos ensinamentos aos alunos do pós-mat. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco dos estúdios, continuamos a conversar com o professor Franco. É um instante só. O Ciência Sem Limites está de volta. Um programa que visa convidar os pesquisadores a relatar, contar e demonstrar as pesquisas realizadas no âmbito da universidade. No programa desta semana, nós recebemos a visita do professor Franco Decker. Ele pertence à Universidade de Roma, mais precisamente La Sapienza, na Itália, ao Departamento de Química, e está aqui no Brasil por um período de 3 meses para auxiliar os pesquisadores do campus da Unesp de Bauru, mais especificamente da Faculdade de Ciências, e ele está inserido no programa de pós-graduação em materiais. Ele veio graças ao auxílio da FAPESP de pesquisador visitante a convite do professor Carlos Graef. É isso mesmo, né, professor? É isso, exato. Parabéns, nós vimos lá a sua equipe, Obrigado. seus colaboradores, a maneira com que são feitas as células, né? Sim. As células de filmes finos, coloridas, né? Professor, antes da gente entrar nesse âmbito ou nessa seara, né, da pesquisa, eu gostaria de obter a opinião do senhor de como é que está o desenvolvimento das pesquisas aqui no Brasil, mais especificamente no estado de São Paulo, ou seja, até na Unesp, comparada com a Europa, com a Itália, com os outros países que o senhor tem o intercâmbio e o acesso. Principalmente, deixa eu agradecer o convite do professor Graef e o auxílio da FAPESP, que continua sendo um órgão financiador mais importante dentro do estado de São Paulo. Agradecer também a todo o esforço dos doutorandos que estão trabalhando no laboratório, que são muito dedicados nesse trabalho de pesquisa que serve para a carreira dele, mas também para o avanço da ciência no Brasil. No tocante às células, eu estou avaliando que o Brasil está chegando um pouco atrasado
nesse campo, né? Teve esforço na Unicamp durante muito tempo no Instituto de Física, também na Unicamp e mais recentemente no Instituto de Química, e agora a Unesp também está chegando lá no campo de células fotovoltaicas, principalmente no campo das células mais modernas, que são as células de filme fino. Eu acho que está se fazendo coisa, que o desenvolvimento vai ser bastante rápido com esses investimentos e que vai ter avanço tanto nas células orgânicas como nas células que eu chamo híbridas, como, por exemplo, aquelas que vocês viram, né? Dentro de bastante poucos anos, as coisas vão ir para frente, né? Ao mesmo tempo, acho que o Brasil, como é um país com muito sol, ele poderia também investir mais no próprio desenvolvimento, ou seja, na aplicação de usinas solares, né? Por causa de que o país tem tanto sol e uma extensão tão grande que pode se aproveitar as peculiaridades da energia solar, que é de ser distribuída, ou seja, poder ter usinas em qualquer lugar onde tenha um vilarejo que necessita de energia e de ser de fácil implantação e rápida implantação, porque demora muito pouco tempo para fazer um painel solar em comparação com o tempo que é necessário para fazer, por exemplo, uma usina hidroelétrica. Claro. Agora, para quem está em casa, pode ter uma noção, é lógico, já viu por meio de imagens, essas células finas são colocadas em vidros, ou seja, em vitrais, nas casas, nos prédios, onde elas recebem energia solar e transformam em energia elétrica, seja para carregar um notebook, acender uma luz ou mesmo um equipamento eletrodoméstico. É isso, professor? É exatamente isso que o senhor esteve falando. Essa nova geração, a terceira geração de células solares, ela tem muito mais flexibilidade com relação às células de silício, que continuam sendo as células, digamos, mais importantes para a geração de potência. Vai ter um mercado de mais de 50% de todas as células fotovoltaicas que continuará sendo tomado pela célula de silício. As células de filme fino são células que podem, justamente pelo fato de ser fino, podem ser aplicadas em vitraças, em vidros de janela, em vidro de carro, né? E continuam produzir energia elétrica e, ao mesmo tempo, permitir a visão através delas. Além de ser uma energia elétrica limpa, renovável, o Brasil é abençoado porque nós temos sol praticamente o ano todo, né, professor? Isso é verdade. Nem todo mundo sabe que a região que tem mais sol é uma faixa que vai desde o Nordeste até o Sudeste e que está mais ou menos uns 200 quilômetros para dentro do mar, que é a faixa que corresponde ao Cerrado, né? A faixa de clima mais seco, onde o sol predomina, né? A parte do norte, apesar de ser no Equador, mas por causa da umidade das nuvens, não tem tanto sol como essa faixa que comentamos agora. Então, com isso, o Brasil, o senhor acredita que em pouco tempo, como o senhor já disse, ele vai ter um avanço muito grande, então não vai ser novidade os arquitetos, em vez de os arquitetos planejarem determinadas paredes, planejar determinadas vidraças ou vitrais com células de filme fino. Eu acho que ainda vai demorar algum tempo, né? Vai demorar pelo menos 10 anos, ou quem sabe 15, 20 anos, porque nós estamos na pesquisa, hoje em dia o que a gente faz não vai ser amanhã diretamente um produto comercial, né? Demora tempo para passar através de uma fase de desenvolvimento e industrialização, mas com certeza no futuro nós teremos casas que têm vidros fotovoltaicos, vidros eletrocrômicos, vidros cobertos por filmes finos que têm uma função diferente daquele do vidro comum. Há algum tempo atrás, há alguns minutos, o senhor falou que estava no final de carreira, não é? Pesquisador tem final de carreira? Pesquisador tem final de carreira. O senhor vai parar com as atividades, vai parar de estudar, vai parar de pensar? O senhor tem uma vida toda nisso? Nunca vou parar de estudar. Nunca vou parar de me divertir com descobertas, com ciência. Mas a pesquisa de ponta é alguma coisa que precisa dos jovens. Os jovens que têm a energia intelectual,
os neurônios e entusiasmo para levar para frente. Então, o pesquisador, no final de carreira, como eu me defino, é um pesquisador que fica mais um pouquinho para trás, dando apoio aos jovens e futuramente, por que não, por exemplo, fazendo divulgação científica para escolas, incentivando. Muito bem. Felizmente, professor, nosso tempo chegou ao final. Muito obrigado por tê-lo aqui em nosso programa. Agradeço muito. Bom retorno à Itália. Leve um pedacinho aqui do nosso carinho, principalmente aqui da TV Unesp. Eu que agradeço. Quem vencerá? Chi vencerá a Copa? Chi vincerà a Copa? Não se sabe. Brasil ou Itália? Nós vamos torcer para que seja uma final Brasil contra Itália e que ganhe o time que esteja melhor. Professor, realmente é uma simpatia. Muito obrigado mesmo, viu, professor? Professor Franco Decker, da Universidade de Roma, La Sapienza, em Roma, do Departamento de Química, que esteve aqui no campus de Bauru, da Unesp, no programa de pós-graduação de materiais, o POSMAT, e nos concedeu esse bate-papo falando um pouco sobre o desenvolvimento de células de filmes finos. Ciências Sem Limites termina por aqui. Se quiser contactar, o e-mail aparece no vídeo, a homepage da TV também aparece no vídeo. Até a próxima semana com uma nova pesquisa e um novo pesquisador. Até lá.